Hey guys, welcome back to my channel. Daqui é a Isidora, como vocês já conhecem, e hoje eu quero compartilhar com vocês como foi e o porquê que eu saí da minha antiga igreja, e isso já foi há 7 anos atrás. Isso já foi há 7 anos atrás, mas hoje tive algumas conversas com a minha amiga que me fizeram lembrar do porquê que eu saí da minha antiga igreja, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E uma outra razão foi que quando eu estava a pensar, né, estava na luta interior entre saio ou não saio, deixo ou não deixo, procuro uma outra igreja ou não procuro, o que é que eu faço? O Senhor colocou um vídeo do YouTube na minha frente de uma jovem, uma menina cristã que na época saiu da sua antiga igreja e foi para uma nova. Então, isso também é que me inspirou a vir aqui compartilhar com vocês o porquê que eu saí da minha antiga igreja e procurei uma outra igreja. Então, para início de conversa, eu fazia parte de uma igreja neopentecostal, que vocês já devem saber o que é pelo vídeo anterior a esse vídeo que eu gravei explicando ou falando sobre igrejas neopentecostais. Então, a minha igreja era uma igreja neopentecostal, eu fazia parte da Igreja Mundial do Poder de Deus em Angola, e Deus me chamou a sair daí. E na época eu servia a Deus na igreja, até porque eu conheci Cristo na igreja. Para início de conversa, eu nasci católica, cresci católica, minha família toda era da igreja católica, até a Igreja Mundial do Poder de Deus chegar em Cabinda, Angola. E a minha família, né, nomeadamente a minha mãe, fomos para essa igreja e começamos a congregar aí, começamos a cultuar aí. Até eu me lembro de uma história engraçada, que na época eu fazia parte do escutismo, está certo? Sim, escutismo, e eu era escuteira, era Júnior, Lobito, Júnior, Sênior, acho que eu era Júnior, depois do Lobito vem, acho que o Júnior. E eu fazia parte, então, desse grupo da Igreja Católica, que os que conhecem aí já devem saber. E eu estava aí, nesse mesmo tempo que eu estava na Igreja Católica, também já estava a começar a ir para a Igreja Mundial. E eu falei com uma das minhas líderes, ou a minha líder na época na Igreja Mundial, porque eu, na época, comecei a trabalhar com as crianças, trabalhava aí na escolinha, como nós chamávamos na Igreja Mundial, enquanto os pais estavam ali no culto. Então eu sentei e falei com ela, porque eu estava assim, disse, estou em dúvida, porque não quero sair da igreja católica definitivamente, porque eu fazia parte de um grupo escuteiro, e eu, tipo, tinha literalmente acabado de entrar nesse grupo, porque era simplesmente júnior, então é uma das categorias, sei lá, levels mais baixos dali. Tem o Lobito e depois tem o Júnior, então eu estava na segunda fase e eu queria experimentar aquilo, sabe? Queria experienciar aquilo, porque os escuteiros vão em acampamentos e fazem coisas divertidas e caminhadas e não sei o que, e era mesmo só por isso que eu estava ali. Então eu queria viver aquilo, mas também, em outro lado, praticamente Jesus já estava a me chamar. E então eu sentei com ela e lhe expliquei essa situação toda e não sei o que. Ela disse, olha, eu acho que você só quer ficar aí na igreja católica porque você faz parte do escutismo e você quer, tipo, eu quero ir no acampamento. Literalmente, ela falou tudo aquilo que estava na minha mente, mas que eu não tinha coragem de falar. Aí eu disse, dentro de mim, né? Depois, não falei para ela. Disse, realmente é isso que me prende ainda aí na igreja católica. Depois dessa conversa com ela, eu decidi definitivamente fazer parte da Igreja Mundial do Poder de Deus somente. Já não ia mais à católica, já não ia mais no escutismo, saí do escutismo, deixei tudo e comecei a ir para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Ali eu pensei já, agora eu vou conhecer a Cristo, vou conhecer a Jesus, vou viver uma vida perfeita e com Deus e não sei o que, irmãos. Ali eu ainda nem era cristã. Aí eu era crente e, tipo, eu ia à igreja, eu era uma criança, eu tinha quê? 13 anos, eu ia à igreja. É isso que eu fazia, eu ia à igreja com a minha mãe e ali tinha culto todos os dias. Todos os dias, né? Os que reclamamos que temos culto 2 vezes por semana, ali tinha culto todos os dias. Então eu ia com a minha mãe, ficávamos aí com as crianças, ajudávamos as crianças, orávamos, nos falavam de Jesus, mas não entendia nada, não mudava nada na minha vida, até que um dia, aos 15 anos de idade, o Senhor me chama, ali ainda na Igreja Mundial do Poder de
Deus. O Senhor me chama e foi num dia em que estavam a anunciar batismos e o Senhor falou ao meu coração que eu deveria me batizar. Essa é uma outra história à parte que depois eu posso vos contar com mais detalhes. Então eu fui lá e me batizei e comecei a servir. Ali eu conheci realmente a Jesus, tive um encontro com Deus e foi maravilhoso, foi perfeito. Comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a orar em casa, tive um encontro com Deus. Jesus me encontrou, literalmente. Então ali começou a minha vida com Deus, a minha vida cristã, a minha vida espiritual começou ali, com 15 anos de idade, mais ou menos, para 16, se não me engano. Começou ali a minha jornada com Deus. Se não estou em erro, deixa-me fazer os cálculos aqui muito rápido, 15, 16, 17... Mais ou menos 4 anos que eu estive ali na Igreja Mundial do Poder de Deus e não foi uma experiência má de toda, até porque foi ali onde eu conheci a Jesus, foi ali onde eu conheci a Cristo, e foi ali onde tinha realmente homens, servos e servas de Deus que me ensinaram, que me instruíram, que me mostraram a palavra do Senhor, apesar que eu também tinha muito uma vida like devocional com Deus. Na minha casa eu orava, eu buscava, eu meditava, eu fazia toda a disciplina espiritual, toda a disciplina cristã. Na minha casa também eu buscava muito do Senhor, mas não posso dizer que ali não tinha homens e mulheres de Deus que realmente conheciam a palavra e que também me instruíam. Até que, infelizmente, ou felizmente, né, chegou a um ponto em que eu comecei a notar coisas não muito agradáveis ali na igreja, não muito boas, a própria estrutura da igreja, o próprio ensino da igreja, a base do ensino da igreja, foram coisas que começaram a me incomodar pouco a pouco, e eu levei tipo anos, acho que eu levei 1 ou 2 anos até eu definitivamente bater o martelo e dizer, eu já não posso mais ficar aqui, vou procurar uma outra igreja. Porque a minha família ia lá, todo mundo ia lá, eu já tinha amigos, líderes, e era uma família, gente, era uma família, ali era a minha casa, eu vivia para a igreja. Eu vivia para a igreja. Eu tenho a minha sobrinha que me diz que na época eu já nem ia mais em convívios familiares porque a minha vida era a igreja, porque lá tínhamos culto todos os dias e eu era obreira. Então eu estava ali sempre, antes de ser obreira, fui da geração jovem, fiz aí parte da liderança e depois fui apoio, são todos os termos que eles usam lá, e depois cheguei à obreira, que é já o nível aí mais alto quando você serve. E a minha vida era isso. A minha vida era escola, igreja, escola, igreja, escola, igreja. Eu só vivia para aquela igreja. E foram momentos bons, sabe? Foram momentos bons, foram fases boas, até que eu realmente comecei a abrir os olhos. Jesus começou a me abrir os olhos e mostrar que, infelizmente, havia muitas coisas que não estavam de acordo com a palavra do Senhor ali nesse lugar. Que por ser uma igreja neopentecostal, coisa que hoje eu sei e antes eu não sabia, tinha muita teologia da prosperidade. A base da pregação era a teologia da prosperidade. Tinha muito ensino sobre cura, muito. Os cultos, na verdade, giravam em torno de teologia da prosperidade, cura, libertação e milagre. Eram a base da pregação, eram a base da igreja, era o que mais se falava ali na igreja. Então foram coisas que eu fui notando aos poucos que começaram a inquietar o meu coração, e eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Eu disse, Deus, será que eu é que estou errada? Será que eu é que estou a ser muito crítica? Porque Deus, também há homens de Deus aqui, também há mulheres que às vezes pregam o evangelho, pregam a palavra, pastores que às vezes vêm, que também pregam a palavra, que é uma outra coisa, gente, que eu às vezes paro e não entendo porquê. Acho que até hoje eu não entendo porquê que eles fazem isso. Que uma igreja, um pastor às vezes não demora ali 5 anos, porque eles estão sempre a fazer rotação de pastores. Vem um pastor, fica durante um tempo, muda, vem um pastor, fica durante um tempo, muda. E se calhar, né? Se calhar é para o benefício deles. Benefício deles. Então, foram coisas que eu comecei, que Deus começou a abrir a minha visão, porque não fui eu, é a graça do Senhor que começou a abrir a minha visão, e eu comecei a enxergar essas coisas todas que me estavam a incomodar, e eu disse, Senhor, eu vou orar e eu preciso de uma resposta, e a resposta que eu tive
Foi literalmente um vídeo de uma jovem que eu vi no YouTube que explicava as razões pelas quais ela deixou a igreja dela. E uma das razões era se Cristo não é a base, não é o fundamento da igreja, se Cristo não é a base, não é o fundamento da pregação dessa igreja, fuja, corra, run! Run. E é isso que eu tenho para dizer para você hoje, que talvez está inquieta, que talvez está insegura, que talvez está em dúvida sobre se realmente a igreja que você faz parte é uma igreja verdadeira, se realmente a igreja que você faz parte é uma igreja que prega Cristo, é uma igreja que é cristocêntrica, que a igreja que você está a frequentar agora é uma igreja que realmente você deveria estar, porque é ali onde o Senhor quer que você esteja. Porque por vezes nós criamos laços, sabe? Laços de amizade, laços de família, porque nós consideramos aquilo a nossa casa, consideramos as pessoas ao nosso redor, nossos pais, tios, primos, primas, amigos, irmãos, e sair desses lugares por vezes pode ser difícil, mas se calhar é o que o Senhor está a te chamar para fazer. Porque não adianta estarmos em um lugar que não vai nos fazer crescer espiritualmente, porque por vezes eu já ouvi, nem todos os pastores pregam isso, mas eu já ouvi ali mesmo nessa igreja que, vocês não precisam estudar a Bíblia, e não precisam estudar teologia, porque o Espírito Santo, a palavra de Deus já diz que o Espírito Santo nos revela. Ok, o Espírito Santo nos revela, mas vai nos revelar como se nós não buscarmos o conhecimento. Se nós não buscarmos o entendimento da palavra, como é que o Espírito Santo vai nos revelar a palavra? Nós precisamos buscar o entendimento e o conhecimento da palavra para que o Espírito Santo nos revele a sua boa, agradável e perfeita vontade. Não tem como nós conhecermos a palavra se nós não buscarmos, se nós não estudarmos, se nós não formos a fundo. E enquanto eu pensava sobre isso ontem, eu disse, isso praticamente a trazer, né, a realidade da igreja católica naquele tempo, em que o povo não tinha acesso à palavra, porque literalmente a Bíblia estava escrita numa linguagem que o povo não falava, que o povo não entendia. Então, simplesmente os líderes tinham acesso à palavra e o povo não tinha acesso nenhum à palavra. E não é isso que o Senhor quer que nós vivamos hoje. Deus quer que nós entremos no profundo do conhecimento e do entendimento dele, porque se nós não conhecemos a Deus, como nós vamos buscar a um ser que nós nem sequer conhecemos? Se dizemos que amamos a Deus e não o conhecemos, we are liars. Estamos a mentir. Então, para amarmos a Deus verdadeiramente, precisamos conhecer quem Ele é. E isso é uma regra básica de relacionamentos. Se você não conhece a pessoa que você está com ela, estás a namorar, estás a sair, estás a conhecer, como é que você vai ter um relacionamento com a pessoa? Se você sequer sabe o nome, se você sequer sabe o que ela gosta, se você sequer sabe o que ela não gosta, não tem como ter um relacionamento com uma pessoa que você não conhece. E a mesma coisa aplica-se ao nosso relacionamento com Deus. Se nós não conhecemos quem Deus é, não tem como nós termos um relacionamento com Ele. Então o Senhor nos chama a conhecê-lo, a buscá-lo, a entrar no profundo do conhecimento da palavra dele, para que nós possamos saber quem Ele é e o que Ele quer de nós. Esse vídeo é um sinal para você que estava em dúvida se saías da tua igreja ou não, porque tens dúvida se realmente é uma igreja verdadeira, porque se o Espírito Santo já colocou a dúvida no teu coração, começa mesmo a orar. Começa mesmo a orar, porque algo algum há aí. Porque se realmente fosse um lugar que você se sente confortável, de acordo aos princípios e à palavra do Senhor, você sequer faria essa pergunta. Então, se você já está a se questionar, é melhor que você reveja o lugar onde você está. E o principal é, não tem muito o que falar. Se Cristo não é a base dessa igreja, fuja, corra. Não tem por que permanecer ali. Se Cristo não é a base, não é o fundamento das pregações desse lugar onde você está a frequentar, fuja, corra. Ali não é o lugar que o Senhor quer para você. Procura um lugar que realmente possam te pregar o evangelho e a verdade do Senhor, a palavra de Cristo, a palavra que nos transforma, que nos redague, que nos corrige, porque a palavra não é só passar pano, não é só passar a mão na cabeça. A palavra também nos exorta, a palavra também nos incomoda, a palavra também nos fere. E é todas essas áreas, todos esses ramos, todos esses pontos que a palavra toca em nós.
Porque é isso que a Bíblia diz, né? Que a palavra é inspirada por Deus, foi feita para redarguir, para corrigir e para fazer todas aquelas coisas que a Bíblia fala que a palavra deve fazer em nós. Então, se a palavra que é pregada na igreja onde você frequenta não está a fazer tudo isso que a palavra do Senhor diz que ela deveria fazer contigo, em ti, na sua vida, reveja e corra e sai. Não se preocupa, everything is gonna be fine. You're gonna be okay. Eu sei que você está preocupado com, ai, mas aqui já é o meu lugar, mas aqui já é a minha igreja, mas aqui já é o lugar onde eu me sinto confortável. It's fine. You're gonna find another family. Vais encontrar uma outra família, vais encontrar uma outra igreja, vais encontrar um outro lugar que também vão se tornar tua família, que também vão se tornar teus irmãos, que também vão se tornar os teus amigos. Mais vale até você estar sozinho, você recomeçar num lugar, do que você estar em um lugar que não acrescenta nada. Pelo contrário, só tira, só tira, só tira, só tira. Então, essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje. Que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês e que verdadeiramente possamos alertar mais pessoas que infelizmente se colocam nesse tipo de posição e nesse tipo de lugares que infelizmente não nos acrescenta aquilo que o Senhor quer que nós sejamos cheios de, que é da sua presença, que é da sua glória, que é do seu espírito, que é do conhecimento da palavra dele, mas que pelo contrário nos ensinam que Deus é uma fada madrinha e que vai cumprir todos os nossos desejos, o que Deus não é. Não, ele é Pai, ele é Senhor, ele é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. E são todas essas fases, todas essas etapas, todas essas facetas de Deus que nós devemos conhecer. Não devem somente nos pregar uma faceta de Deus que é o Deus que cura, que é o Deus que liberta, que é o Deus que sana, que é o Deus que dá prosperidade, porque Ele dá, Ele faz. Mas será que Deus é só isso? Não. Ele é muito mais do que isso. E acima disso, Ele é salvação, Ele é salvador. E se a igreja onde nós vamos não nos prega que Deus é salvação, que Deus é salvador, algo de errado não está certo. Algo de errado está muito errado. E precisamos rever isso de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que o Espírito Santo está colocando nos nossos corações. Porque se você está vendo esse vídeo, porque se calhar você já estava a sentir isso, já tinhas uma dúvida no teu coração, e essa é a luz de Deus para ti. Essa é a luz de Deus para ti, a te dizer que sim, filha, é isso que eu quero falar para você, é realmente isso que você estava a pensar. E agora só basta você pegar e tomar a tua decisão. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Paz e graça, bye!